Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do discurso do Tarcísio no Gilmar Palusa, tá? O Tarcísio foi no Gilmar Palusa. Eu também não gosto disso, tá? Eu gosto do Tarcísio, eu acho que ele está fazendo um bom governo. Preferia que ele não se envolvesse tanto com o STF. Mas eu entendo a importância disso. Vai estar toda a elite política do Brasil lá em Lisboa, inclusive a elite jurídica, que quer você queira, quer você não queira, ele vai precisar negociar com ela, ele vai precisar ter contato com ela se for presidente. Então ele está fazendo o que ele precisa fazer. De novo, não é o que eu gosto, mas é o que é necessário. Se a gente quer uma saída para o Brasil, que nós mesmos vamos resolver aqui, sem enfrentamento direto com o STF, ou sem enfrentamento direto, porque lembra, o STF a gente consegue resolver o problema do STF já no próximo presidente. O Tarcísio vai indicar três ministros, se ele for eleito, evidentemente. Se ele for candidato à direita, se ele for eleito, vai indicar 3 ministros. E a gente ainda pode tirar mais um no impeachment se a gente tiver um bom Senado. Já resolveu o problema do STF. A gente resolve rápido o problema do STF. Mas é lógico que num primeiro momento não dá para peitar o STF, tem que entrar devagarzinho, tem que ir lá jogando o jogo. Então, eu sou favorável a essa abordagem. Eu acho que esse é o caminho realmente para a gente conseguir resolver os problemas do Brasil, principalmente a questão da censura, né? O Tarcísio de Freitas foi lá no Gilmar Palusa, falou muito bem, foi ovacionado, falou um monte de coisa que eu gostei de ouvir ele falar. Essa notícia foi sugerida por Peter Fale Mais Sobre Amor no seu canal, Doutor Bumbum e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, de novo, eu gostei do Tarcísio ter ido no Gilmar Palusa? Eu não gostei não. Mas faz parte, eu entendo, né? É necessário. É igual eu falo, quando o Bolsonaro começou a negociar com o Centrão também, lá no governo dele, né, na segunda metade do governo dele, eu também não gostei disso, mas eu também entendi que era necessário, não tem alternativa, né? Política é isso daí, meu amigo. Política é você ter realmente tampar o nariz e enfiar a bola ali na merda e fazer as coisas ali, porque é o que dá pra, é assim que tem que ser, não tem outra alternativa, né? Querer passar pela política limpinho, sem se envolver com a merda, dá mais merda ainda no final das contas, né? Então, o Tarcísio foi lá, conversou com todos os ministros do STF, conversou com todo mundo, né? Aqui, ó, em Lisboa, Tarcísio é anunciado como presidenciável e elogia o Derrite. Olha só, temos duas coisas bacanas aqui, porque o Tarcísio está colocando o Derrite como possivelmente, né? De novo, deixar claro aqui, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou votar em quem o Bolsonaro decidir que vai ser o candidato. A gente não sabe se vai ser o Tarcísio, mas tudo está caminhando para ser esse o caminho, ser o Tarcísio o candidato do Bolsonaro. Tem muita gente entre bolsonaristas que não gosta do Tarcísio. Eu não faço coro com esse pessoal. Acho o Tarcísio um nome excelente, acho um ótimo nome. E acho um nome capaz de resolver o problema. Esse que é o ponto central. Ah, mas ele vai ser muito liberal e vai afetar poucos costumes. Pode ser, de fato, o Tarcísio é um cara mais de economia de mercado, mais liberal na economia e não tem um apego tão grande aos costumes. Mas você já parou para pensar que ele, ao negociar esse apoio do Bolsonaro, ele pode justamente colocar um monte de pessoas-chave no governo dele para a questão de costume? A Damares Alves, outras pessoas ligadas ao Bolsonaro. Mas mais do que isso, lembra, o Tarcísio entrando, ele coloca 3 pessoas no STF. E aí, botando 3 pessoas no STF e fazendo mais um impeachment, já tem maioria no STF. Aí a coisa muda totalmente. Aí Bolsonaro pode voltar, e, enfim, a coisa toda pode funcionar muito bem, né? Seria uma etapa intermediária no processo. Aqui, ó, o STF reagirá se Bolsonaro receber indulto de Eduardo ou Tarcísio. Eu acho um absurdo essa manchete, porque o Bolsonaro não foi condenado. Que indulto é esse? Indulto de quê? Ele não tem culpa de nada. Tá mais do que claro que essa invenção desse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes não tem nada a ver, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Não, eu acredito realmente que se o Tarcísio entrar e indultar o Bolsonaro imediatamente, vai dar ruim. Mas é só questão de tempo. É só de trocar os ministros do STF, a gente fazer um impeachment de ministros do STF, e quando a gente tiver a maioria no STF, adivinha? Resolve-se o problema muito rapidamente no final das contas, né? Aliás, o fato de você ver uma manchete como essa é uma maneira de tranquilizar o pessoal para dizer não, porque você pode votar no Tarcísio que ele não vai conseguir tirar o Bolsonaro da cadeia.
Entenda, isso aqui é favorável ao Tarcísio, tá? E esse pessoal que está acreditando nisso daqui, tomara que continue acreditando, porque no final das contas o Tarcísio vai sim trazer o Bolsonaro de volta, essa é a ideia, né? Então, mais uma vez, eu vou votar em quem o Bolsonaro indicar, mas eu gosto do Tarcísio. Eu votaria no Tarcísio muito facilmente. Gosto do Eduardo Bolsonaro também, se a decisão final for do Eduardo Bolsonaro, voto nele também, mas eu acho o Tarcísio mais preparado, já está alinhado com um monte de gente, já está com uma disposição política muito mais bem encaixada e tem uma visão correta do ponto de vista político. Então, acho que o Tarcísio seria uma escolha excelente para 2026, se essa for a escolha do Bolsonaro, evidentemente, se o Bolsonaro não puder ser candidato. Eu concordo que o Bolsonaro seria o candidato ideal da direita em 2026, né? Pois bem, o que teve nesse discurso do Tarcísio aqui, né? Ele declarou que o crime organizado representa o maior risco para o Brasil. E é realmente um ponto importante isso, né? Ou seja, por dois motivos. Primeira coisa, porque eu concordo com ele, realmente o crime organizado no Brasil é preocupante. O Lula tem deixado a coisa correr solta. Ele pode entrar com essa pegada, que é uma pegada muito importante. E segundo, porque como eu já falei para vocês, embora eu seja um garantista, eu acredite que esse negócio de perseguir criminoso, igual o Bukele faz em El Salvador, não é a melhor maneira de resolver o problema, mas eu sei que os brasileiros adoram isso. E o Tarcísio, com essa mensagem, ele vai ganhar gente pra caramba, vai ganhar voto pra cacete com isso. Outra coisa, ele falou que o risco fiscal talvez seja o menos importante, porque se sabe como resolvê-lo. Isso é verdade, tá? Ou seja, por que o Lula não consegue resolver o risco fiscal, não consegue resolver a questão fiscal? Porque o Lula não quer parar de gastar, meu amigo. O Lula ele não entende, ele não está consciente da necessidade. Ele próprio falou, né, a gente falou da reunião dos BRICS e coisa e tal, que esse negócio de austeridade não tem nada a ver, que tem que torrar dinheiro mesmo. E ele não percebe que torrando dinheiro ele está sacaneando o pobre, né? Tá ferrando com os pobres, né? Então, ou seja, o risco fiscal é menos importante na visão do Tarcísio porque é fácil de resolver, não é que não deva ser resolvido, é que é um problema fácil de resolver, ao contrário do crime organizado, que não é um problema fácil de resolver, né? Ele foi apresentado pelo Raul Jungmann como presidenciável, né? O pessoal falou, olha só, é realmente impressionante, né? O pessoal tá botando o Tarcísio, tá botando fé no Tarcísio. Eu gosto disso, fico muito satisfeito com isso. Voto com muita facilidade no Tarcísio. Aqui, para o Tarcísio a solução fiscal é clara, é conhecida, o Brasil já passou por reformas muito relevantes nos últimos anos e no final a gente criou condições ou bases para ter uma economia relativamente arrumada. Obviamente algumas coisas hoje não estão andando bem, mas é fácil de arrumar, é fácil de ajustar, né? E ele fala sobre o crime organizado, defesa nacional, oportunidades em um cenário global incerto. Nesse ambiente de incerteza, o mundo vai precisar de parcerias, o mundo vai precisar de confiança no que diz respeito à segurança alimentar. E aí, em especial, o Brasil pode se aproveitar disso, eu concordo. Repara como é que ele não está colocando coisa de coisa verde, não de que economia verde, não, segurança alimentar. O Brasil tem essa capacidade de produzir alimento pra caramba, né? E isso é uma coisa excelente, né? Outra coisa que ele falou aqui que eu gostei aqui, ó, ele criticou o tal do Sul Global aqui. Alinhamento com o Sul Global é extremamente perigoso, diz o Tarcísio. Caramba, que seria ótimo se esse cara tirasse a gente do BRICS, do Mercosul, dessas porcaria toda que não serve para nada, né? A gente está falando de países que têm uma grande fragilidade, que é justamente a fragilidade democrática, falta de democracia. Exato, né? O BRICS é o clubinho das ditaduras fracassadas. E isso talvez nos afaste dos maiores investidores e dos melhores mercados. É como se a gente tivesse um estoque de capital gigantesco para competir e a gente estivesse restringindo nossas possibilidades a uma parcela muito pequena deste capital. Caramba, ele está com a visão perfeita da coisa. Abandona essa porcaria dos BRICS, essa ideia de que temos que bater na Europa, bater nos Estados Unidos. Eu sempre deixo claro, eu não acho que os Estados Unidos é perfeito, eu reclamo da Europa pra caramba, protecionista pra caramba, tem um monte de problemas com eles. Mas, pô, achar que a solução do Brasil é China, Rússia, Irã, Palestina, não sei, pô, para com isso, cara. Não é, cara. Não é essa a solução. O Brasil tem que ir para frente, o Brasil tem que fazer comércio com quem tem comércio, com quem acredita em democracia, com quem acredita em liberdade, né? Aqui, ó. Então foi gostei muito dessa declaração dele, ele fez outras declarações aqui. Ele falou falou sobre as tensões econômicas vividas pelo mundo e citou Estados Unidos e China. Acho que a gente tem que fazer o que a diplomacia brasileira sempre fez, se pautar pela neutralidade e olhar o interesse nacional. Até aí não tem nada. Porque não existe amizade entre países, existe interesse. Ok, só que eu espero que o Tarcísio tenha uma boa visão sobre a Ucrânia. Vamos esperar isso daí, eu não vi ele falar nada sobre isso. Para quem conversa com mercados, o que era pessimismo há pouco tempo virou otimismo.
Excelente isso, né? Bom, ou seja, eu gostei muito do discurso do Tarcísio lá no Gilmar Palusa. Mais uma vez, eu sei que é chato, eu sei que tem gente bolsonarista que não gosta do Tarcísio, eu gosto do Tarcísio, me amarro no Tarcísio, acho que ele tá com o caminho certo, tá com a visão certa, e estrategicamente ele seria excelente. Ah, mas o Eduardo Bolsonaro, ótimo também acho que o Eduardo Bolsonaro conseguiria fazer muita coisa. Qual que é o problema do Eduardo Bolsonaro? Ele já vai entrar brigando com o STF. Tudo vai ser mais difícil num governo Eduardo Bolsonaro do que num governo Tarcísio por causa da briga do STF. Ah, mas o STF tem que ser brigado mesmo porque o STF está errado. O STF tem que ser brigado mesmo porque ele está errado. Mas tem a maneira certa e a maneira burra de você brigar com o STF. A maneira certa já tem que trocar 3 agora. A gente vai botar 3 nossos lá no STF. Já vamos substituir 3 lá. Se a gente fizer um impeachmentzinho, a gente já resolve o problema lá. É muito melhor fazer a coisa da maneira certa, de forma menos desgastante do que você já sair brigando, batendo no STF, né? Então isso realmente é uma questão que eu acho que é positivo para o Tarcísio. A Michelle Bolsonaro, da mesma forma, também gosto muito da Michelle, também eu votaria na Michelle sem problema nenhum. Só que a Michelle, ela não tem uma visão política muito grande, ela não tem uma bagagem muito grande na política. Eu não sei como é que seria esse governo Michelle. Então vamos aguardar, mas eu estou muito satisfeito com o Tarcísio. Eu estou achando, pelo que eu estou vendo o pessoal comentar aqui, o Tarcísio vai ganhar 2026, cara, assim, mas ó, de lá, vai ganhar no primeiro turno. Fácil. Fácil, vai botar todo mundo no chinelo. Até lulista vai votar no Tarcísio ano que vem. Do jeito que o Lula tá fazendo merda, vai estar todo mundo querendo um governo mais estável, vai todo mundo pro Tarcísio com muita facilidade. Ah, e os bolsonaristas, purista, eu acho engraçado isso porque eu sou ANCAP, vocês sabem, né? E nos ANCAPs a gente tem esse negócio também, os libertários têm também os puristas, né? Não, que não pode mexer com eleição. Se você encostar na urna, você se contaminou com o Estado e não sei o que lá. Eu sempre achei uma besteira isso. Você tem que ser estratégico, meu. Você está brigando com o Estado. Se você abrir mão de qualquer arma, você está se botando em desvantagem contra um monstro. Todas as armas têm que estar aí. O que você tem que fazer é usar as armas de forma estratégica. Da mesma forma a direita. Aí eu vejo a direita com essa visão também. Não, que o Tarcísio apertou a mão do Alexandre de Moraes. Não pode. Tem que brigar com o Alexandre de Moraes. Tem que estar no tablefe no Alexandre de Moraes. Cara, o que vai ajudar o Tarcísio a dar um tablefe no Alexandre de Moraes? O que vai ajudar, no final das contas, esse tipo de abordagem? Não tem jeito, não dá para bater de frente com esse pessoal, tem que ser estratégico. O Tarcísio está no caminho correto para fazer esse tipo de coisa, né? E uma coisa que que chama atenção, né, aqui, ó, Platô BR, o discurso moderado do candidato do Tarcísio em Lisboa. Estão falando que ele está fazendo discurso como candidato. E eu não duvido não, porque a gente já tem falado, já tem visto o Bolsonaro dar indicações também sobre isso, né? Vamos ver o resultado final. E a esquerda já está desesperada aqui, ó. Globo entra de cabeça na campanha do Tarcísio, que não sei o que lá. Globo segue defendendo os interesses que sempre defendeu. Acho lindo isso. Isso mesmo, o PT briga com a Globo mesmo, muito bom. Porque, de novo, eu sempre critiquei o Bolsonaro por ele brigar com a Globo. Sempre achei que é uma besteira isso. A Globo quer dinheiro? Dá dinheiro pra Globo, cara. Dá dinheiro. Ah, mas é muito dinheiro. Esse pessoal fica fazendo coisa, fica criticando mesmo recebendo dinheiro. Mas não tem jeito, cara. Ainda tem uma grande parcela da população que assiste a Rede Globo, né? Mas enfim. Isso aí é águas passadas, né? E aqui, ó. Tarcísio é o grande risco que o Brasil enfrenta, diz Eduardo Guimarães. A esquerda está certa, e o risco de dar certo, né? Porque se o Brasil der certo, a esquerda fica sem. E ter um candidato como o Tarcísio tem uma outra grande vantagem. Como eu falei para vocês, um candidato com uma boa ligação com o STF, que não tenha brigas diretas com o STF, tem uma vantagem enorme, que é a seguinte: eu já expliquei para vocês, à medida que vamos chegar em 2026, vai começar a haver uma pressão muito grande da esquerda pela solução Venezuela. E isso seria a pior coisa possível para acontecer aqui no Brasil. Então, o fato de existir um candidato, Tarcísio, que é um cara visto como bom pelo STF, visto como moderado pelo STF, coisa e tal, isso elimina esse risco Venezuela. Por quê? Porque daí o Alexandre de Moraes fica tranquilinho. Não preciso fazer isso não, porque não, o Tarcísio não vai... Aqui, ó, se ele tentar indultar o Bolsonaro, a gente bloqueia, ele é amigo, não vai fazer nada e coisa e tal. E não tem problema, né? A maneira correta de você lidar com Alexandre de Moraes é justamente tornar ele uma minoria no STF. É o que vai acabar acontecendo mais dia menos dia com o Tarcísio presidente, isso vai chegar muito perto. Ou então o impeachment. Mas aí, não se fala de impeachment agora. Deixa quieto, deixa a gente ganhar o Senado primeiro,
Aí a gente vem com um papo de impeachment. Não adianta falar de impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, é um absurdo o que ele está fazendo? É um absurdo o que ele está fazendo. Mas a gente vai ganhar o que com isso agora? Não adianta. Estratégia é o caminho. Negociação, botar o cara lá. Eu acho que tem tudo para dar certo o Tarcísio em 2026. Eu já estou ansioso para eleger esse cara. E quanto aos bolsonaristas puristas e coisa e tal, é o mesmo problema dos ANCAP puristas, dos libertários puristas. Esse pessoal nunca vai a lugar nenhum. Não adianta, a saída está no meio, a saída não está no extremo. Não adianta você querer o purismo, não. Vai ficar essa meia dúzia de pessoal que fica reclamando nas redes sociais. Ah, eu não voto no Tarcísio. Beleza, você não vai votar, cara, não vai fazer diferença nenhuma. O grosso da população vai votar. É muito mais importante do que essa parcelazinha extrema contra o Tarcísio. O Tarcísio vai ganhar muito fácil em 2026. Se tiver o apoio do Bolsonaro, evidentemente.